Enquanto o centurião romano Longinos, recentemente promovido a um posto estimado, observava os últimos momentos de Jesus na cruz junto com outros soldados, mantendo uma vigilância atenta, uma série inesperada de eventos começou a se desenrolar. O impacto de um terremoto e outros fenômenos sobrenaturais os deixou não apenas aterrorizados, mas também maravilhados, levando-os a declarar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, conforme registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 53 na Bíblia. Como centurião, Longinos tinha a responsabilidade de garantir que a crucificação ocorresse meticulosamente e sem complicações. Normalmente comandando 100 soldados durante essas execuções, ele havia subido na hierarquia militar devido à sua coragem e habilidades operacionais. Ele personificava o exemplo de um soldado eficiente e imperturbável, cumprindo fielmente as ordens de seus superiores. Entretanto, este evento de crucificação se destacou de maneira incomparável para o experiente centurião romano. Mesmo sendo um soldado endurecido, ele não pôde ignorar a natureza extraordinária do que estava testemunhando. Isso o levou a reconhecer a inocência de Jesus, que estava sendo crucificado por um crime que não cometera. Longinos enfrentou uma enxurrada de emoções ao perceber que tinha supervisionado a execução de um homem inocente. Essas não foram as palavras vacilantes de um soldado inexperiente, mas as ponderadas conclusões de um veterano que havia testemunhado inúmeros finais brutais. Apesar da forte condenação dos líderes religiosos judeus, que acusaram Jesus de blasfêmia e garantiram sua condenação diante de Pôncio Pilatos, o centurião desafiou o sentimento predominante. Dominado por argumentos convincentes a favor de Jesus, ele questionou a própria natureza daquela execução, sentindo uma diferença extraordinária em comparação com suas experiências passadas. A transformação do centurião foi impulsionada por diversas cenas do julgamento, prisão e crucificação de Jesus. Em particular, a resposta de Jesus diante da injustiça infligida por seus compatriotas deixou uma marca profunda. Seu silêncio diante de falsas acusações deixou uma impressão indelével no centurião. Ele ponderou sobre as palavras de Jesus, sua afirmação de ser o Filho de Deus e a expectativa de sua futura revelação como o Filho do Homem. Além disso, a cruel zombaria de Jesus pelos soldados no pretório, onde ele foi despido, vestido com um manto escarlate e uma coroa de espinhos, e sujeito a cuspidas e golpes implacáveis, também impactou profundamente o centurião. Mesmo diante da humilhação, Jesus suportou tudo em silêncio, mostrando perdão em vez de buscar vingança. Essas são todas visões bíblicas sobre os relatos do que os soldados romanos disseram quando viram os últimos momentos de Jesus. Agora, quero compartilhar algo significativo sobre esta proclamação que não está registrado nos livros da Bíblia. O nome do centurião disse que é Longinos. Seu nome apareceu pela primeira vez no Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Ele é conhecido no cristianismo como a Lança Sagrada, e a história é relatada no Evangelho de João. Durante a crucificação, é dito que este ato criou a última das 5 feridas sagradas de Cristo. Embora inicialmente sem nome nos evangelhos, algumas versões da lenda o identificam como o centurião presente na crucificação, que proclamou que Jesus era o Filho de Deus. Ele é considerado um dos primeiros convertidos ao cristianismo entre os romanos. Ao longo dos anos, a lenda de Longinos cresceu, sugerindo que ele se converteu ao cristianismo após a crucificação. Ele é tradicionalmente venerado como santo na Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa Oriental e em várias outras comunhões cristãs. Inicialmente, Longinos não era considerado santo na tradição cristã, mas uma antiga tradição, encontrada em uma carta pseudepigráfica de Herodes a Pilatos do século VI ou VII, afirma que ele sofreu por ter perfurado Jesus e foi condenado a uma caverna onde todas as noites um leão vinha e o atacava até o amanhecer. Após isso, seu corpo voltava ao normal, em um padrão que se repetiria até o fim dos tempos. As tradições transformaram Longinos em um cristão convertido, mas ainda há debate sobre sua existência histórica. Sabine Baring Gould, um padre anglicano, hagiógrafo e estudioso eclético, observou que o nome de Longinos não era conhecido pelos gregos antes do patriarca Germanos,
em 715 d.C., sendo introduzido entre os ocidentais a partir do Evangelho Apócrifo de Nicodemos. Não há autoridade confiável para os atos e o martírio deste santo. Longinos provavelmente deriva da palavra grega lance, referindo-se à lança mencionada em João 19. A primeira aparição conhecida do nome Longinos está em um manuscrito iluminado do Evangelho Sírio, datado de 586 d.C., onde é apresentado como Linus, ao lado de uma ilustração da crucificação, especificamente o soldado com a lança. A lança empunhada por Longinos é identificada como a lança sagrada, também conhecida como a lança do destino em círculos ocultistas. A veneração desta relíquia sagrada remonta pelo menos ao século VI em Jerusalém. Embora os relatórios históricos não mencionem o centurião nem o nome Longinos, a lança de Longinos desempenha um papel significativo nas lendas do Santo Graal. Sua conexão com Longinos e suas supostas propriedades místicas contribuem para seu significado em várias mitologias e narrativas sobre a busca pelo Santo Graal. O nome Longinos e a lança associada ganharam significado cultural e oculto ao longo do tempo, enraizados na tradição cristã, especialmente no contexto da crucificação. A figura de Longinos e a lança sagrada tornaram-se objetos de interesse e interpretação em contextos culturais e místicos mais amplos. Com tudo isso dito, acredita-se que o nome do centurião romano que declarou que Jesus era o Filho de Deus seja Longinos, e ele estava presente durante a crucificação de Jesus. A reação deste experiente centurião diante dos eventos ao redor da morte de Jesus é impressionante, mostrando como até mesmo um veterano endurecido poderia ser impactado por algo tão extraordinário como a crucificação de Jesus e proclamar sua divindade. O centurião romano, que esteve presente desde o início da prisão de Jesus até o seu último momento na cruz, testemunhou uma série extraordinária de eventos que o levaram a uma proclamação surpreendente. Enquanto observava a morte de Jesus, conforme registrado no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus 27, versículo 51, relata um grande terremoto e a divisão das rochas no momento da morte de Jesus. Este evento dramático na natureza simbolizou o impacto profundo da morte de Jesus na criação. Além disso, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, simbolizando a remoção da barreira entre Deus e a humanidade através da morte de Jesus, como mencionado no mesmo versículo. Mateus 27 descreve a ressurreição de alguns santos que morreram, que apareceram para muitos em Jerusalém, enfatizando a vitória sobre a morte através do sacrifício de Jesus. Enquanto esses eventos extraordinários aconteciam, o centurião romano, após perfurar o lado de Jesus para garantir sua morte, testemunhou sangue misturado com água saindo do corpo de Jesus. Embora a cegueira ou outros problemas oculares não sejam mencionados explicitamente nos relatos bíblicos, algumas tradições posteriores, como a do século X, sugerem essa possibilidade. No entanto, os relatos bíblicos se concentram na confissão do centurião de Jesus como o Filho de Deus e nos eventos que cercaram a crucificação. A confissão do centurião romano não parece ser falsa ou inventada, considerando o contexto em que ele estava. Como alguém que provavelmente presidiu muitas crucificações ao longo de sua carreira, ele pode ter se tornado insensível à dor e agonia que esses homens suportavam. É possível que ele estivesse presente desde o momento em que Jesus foi levado a Pilatos, até o momento em que seu corpo foi retirado da cruz e entregue a José de Arimateia. Ele pode até ter participado da prisão de Jesus na noite de sua traição. Durante todo esse tempo, ele teria visto muitas crucificações e testemunhado o sofrimento dos prisioneiros. No entanto, algo extraordinário aconteceu após a morte de Jesus, que o levou a fazer uma proclamação surpreendente. Embora ele estivesse acostumado a executar ordens sem questionar, a transformação que ele experimentou após a morte de Jesus indica que algo único ocorreu naquele momento. É interessante notar que, nos relatos dos evangelhos, o centurião romano não é mencionado por sua crueldade ou habilidades como soldado, mas sim por sua confissão sobre Jesus.
Isso sugere que sua experiência com Jesus foi diferente de suas experiências anteriores com outros prisioneiros. Ele pode ter sido impactado pela maneira como Jesus enfrentou sua crucificação com dignidade e calma, contrastando com os outros que ele viu implorar por suas vidas diante de Pilatos. Nos momentos finais de Jesus na cruz, o centurião romano testemunhou algo que o afetou profundamente. Ao longo de sua carreira militar, ele estava acostumado a ouvir os gritos de maldições e blasfêmias dos prisioneiros que eram crucificados ao seu comando. Os ladrões que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus também seguiram esse padrão, zombando e ridicularizando-o enquanto ele sofria entre eles. No entanto, algo extraordinário aconteceu naquele dia. Quando o véu do templo foi rasgado e o terremoto sacudiu a terra, algo dentro do centurião romano também mudou. Ele viu além da aparência física da crucificação e testemunhou o poder de Deus agindo de maneiras que ele nunca tinha visto antes. A cruz se tornou um símbolo para ele, não apenas da morte, mas de algo maior, algo divino. A confissão do centurião romano pode parecer surpreendente à primeira vista, pois ele não era um judeu familiarizado com as escrituras ou as promessas messiânicas. No entanto, ele viu algo no sofrimento de Jesus que o levou a reconhecer a presença de Deus de uma maneira nova e poderosa. Essa ironia não passa despercebida. Enquanto os líderes religiosos judeus estavam cegos para a verdade diante deles, o centurião romano, um observador aparentemente improvável, foi capaz de ver e testemunhar a obra de Deus de uma maneira profunda. Isso nos lembra que Deus muitas vezes age de maneiras inesperadas e que sua presença pode ser reconhecida mesmo nos lugares mais improváveis. O Evangelho de Marcos nos apresenta uma visão única de como Deus opera no mundo, muitas vezes desafiando nossas expectativas e entendimento. Um exemplo claro disso é o centurião romano que testemunha os eventos da crucificação e é transformado pela experiência. A narrativa de Marcos não é apenas uma história, mas a palavra de Deus em ação, revelando-se onde menos esperamos encontrá-lo. Enquanto os líderes religiosos e até mesmo os discípulos de Jesus falham em reconhecer sua presença, é um centurião romano, um estranho à fé judaica, que vê Deus trabalhando de forma poderosa na morte de Jesus. A confissão do centurião romano não é uma simples observação, mas uma revelação profunda de que Jesus é de fato o Filho de Deus. Ele testemunha o último grito de Jesus antes de morrer, um grito de vitória que contrasta com os suspiros silenciosos dos outros crucificados. Esse evento extraordinário convence o centurião de que Jesus não é apenas mais um homem crucificado, mas verdadeiramente o Filho de Deus. O centurião romano, que outrora era um incrédulo, é agora transformado pela morte de Jesus. Sua confissão é um testemunho poderoso de como Deus pode abrir os olhos daqueles que estão dispostos a ver, mesmo em meio à escuridão e ao caos. Sua conversão é um testemunho duradouro do impacto transformador do poder de Deus. No final das contas, o centurião romano não apenas testemunhou a crucificação de Jesus, mas também experimentou pessoalmente a revelação do Filho de Deus. Sua história nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos momentos mais sombrios, para trazer redenção e transformação. A jornada de fé do centurião romano durante a crucificação de Jesus é profundamente significativa e reflete a revelação divina presente em suas palavras. Assim como Pedro reconheceu Jesus como o Filho do Deus vivo por revelação divina, o centurião romano também teve uma revelação semelhante. É notável que o centurião romano tenha feito uma confissão tão poderosa de sua fé em Jesus, mesmo em meio ao caos e à oposição dos inimigos de Cristo. Sua coragem em testemunhar a verdadeira natureza de Jesus como o Filho de Deus é admirável e inspiradora. Além disso, ao declarar que Jesus era justo, o centurião romano ecoou as palavras do ladrão arrependido que também reconheceu a inocência de Jesus. Ambos testemunharam a verdade sobre Jesus, revelada a eles por Deus. A transformação espiritual do ladrão arrependido e do centurião romano durante a crucificação demonstra como a presença de Jesus e sua morte na cruz alcançaram até mesmo aqueles que estavam envolvidos na execução. Sua fé crescente e sua confissão de Jesus como o Filho de Deus são testemunhos poderosos do poder redentor de Cristo.
Assim como o ladrão arrependido foi convertido pela presença de Jesus na cruz, é razoável acreditar que o centurião romano também tenha experimentado uma conversão espiritual profunda. Sua confissão sincera e sua compreensão da justiça e inocência de Jesus são evidências de uma transformação espiritual genuína. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a horrível morte de Caifás, o sumo sacerdote que matou Jesus Cristo. Clique e acompanhe. Obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.